E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Shagcast. Dessa vez nós vamos falar de Jagan, né, que tá em publicação aqui no Brasil pela Panini. Eu sou o João, lá do X-Anime Gamer, e eu tô aqui com o Little Zé mais uma vez. Fala aí, cara. E aí, pessoal, mais uma vez, sem saber se apresentar, mas vamos lá. Então, vamos lá. Jagan, ele tá com 5 volumes aqui, né, por enquanto. 5 volumes que lançaram, o sexto ainda tá em pré-venda. Isso. Quem quiser, inclusive, vai ter link aí na descrição, tá? E, assim, é uma obra que a gente tem muita coisa pra falar e é até estranho a gente ter esse tipo de obra, porque normalmente pra ter tanta coisa se desenrolando exigiria mais volumes, mas é uma obra que tem um ritmo muito interessante, então isso eu acho que se destaca bastante. Um ritmo muito dinâmico. E uma coisa que eu já quero deixar claro, desde o começo, é... Jagan não é uma cópia de Parasite, gente. Eu vejo muita gente comentando dele ser uma cópia de Parasite, e eu acho nada a ver. Muita gente diz também que ele é parecido com Gantz, mas isso eu vou comentar mais na parte da arte. O Jagan, ele tem uma referência completamente aberta, é citado o Mig de Parasite no primeiro volume de Jagan. Então, claramente tem uma inspiração ali, mas não foi uma tentativa de cópia. E é legal que ele já delimita isso, que, olha, eu me inspirei aqui, justamente pra evitar esse tipo de situação, né? Achei interessante até essa inserção ali. Mas enfim, falando um pouquinho da história pra vocês, a gente acompanha o Jagasaki, né, que ele é um policial, que inicialmente a premissa é que ele tava vivendo uma vida normal ali com a namorada e tudo, e ele sempre se questionava na questão dele ter uma vida mais movimentada, uma vida mais animada. Só que, logo de cara, ele é meio que estabelecido como uma espécie de sociopata, porque ele queria simplesmente atirar nas pessoas. É que, basicamente geralmente, isso. a vida que ele tinha, para a visão de muitas pessoas, seria uma vida perfeita. Ele tinha um Isso. emprego, ele tinha uma mulher, ele tava planejando casamento, ele Emprego tava... confortável também, né? Sim, tava tudo indo bem. Só que, na visão dele, o mangá estabelece ele meio como sociopata, na visão dele, ele queria atirar nas pessoas, ele queria uma graça na vida, ele achava tudo meio tedioso. Isso, e é algo interessante porque isso vai se refletir nele mais na frente na obra ali, né? Quando ele ganha esses poderes esquisitos, né? Inclusive, né? Que cria essa espécie de mão ali. E esses poderes, eles têm muito também uma ideia de ser uma coisa que pune essa pessoa, né? Ao mesmo tempo. É um poder, ele é ligado ao desejo, ao vício da pessoa. O Jagasaki, ele tinha o desejo de atirar nas pessoas. Então, o poder dele, o sucumbimento, que chamam, é de atirar. Ele pode criar armas. Tipo, não armas, ele cria um canhão do braço, digamos assim, de energia. Vai se modificando e tudo. É mais voltado pro braço no caso dele, né? Porque dependendo lá da pessoa que tá sucumbindo, é uma parte diferente do corpo. Às vezes é o corpo inteiro, às vezes é só um pedaço do corpo, como é o caso dele. Só que o interessante é que isso vai sendo trabalhado e ele vai sempre sendo corrompido, digamos assim, né? Um poder que ele não é uma coisa muito heróica. Eu acho que isso mescla bem com essa ideia dele. As inclusive. pessoas nesse mundo, ou elas sucumbem ao desejo e viram monstros, ou elas ficam nesse sucumbimento tipo do Jagasaki, que é tipo, eles conseguem manifestar seus poderes, mas eles podem também virar monstros a qualquer momento, se descontrolarem. Isso, eles têm um controlezinho nas coisas ainda, né? Enquanto os outros não, eles já vão perder toda a consciência, né? E, claro, vão atacar, vão precisar ser eliminados. Então, eles sempre estão, né, no caso do protagonista, outros personagens que são apresentados nessa mesma pegada, com a vida ali, sempre que é possível que eles morram, né? Justamente um conflito, uma batalha. Isso que é interessante, que cria um certo sentimento de perigo. Não necessariamente no protagonista, mas pelo menos no elenco ali dos demais personagens. Então, é interessante. E pra amplificar esse poder, ele precisa usar esse desejo que ele tinha, essa sociopatia que ele tem, justamente pra ele se manifestar. Então, tem até alguns momentos ali na obra que ele vai se questionar, poxa, será que eu não poderia fazer uma coisa mais heróica, de fato, algo mais puro? Mas na verdade não. O poder vem justamente dos desejos obscuros que ele tem, digamos assim. Quando ele tá mais puro, ele nem consegue usar o poder. Isso. Eu acho Tem isso alguns... muito bem. Então, e tem um grupo de heróis que se apresentam com a sociedade como heróis. Só que a maioria dos personagens dali são meio deturpados, são pessoas consideravelmente ruins. E isso é legal, porque o mangá ele te apresenta um protagonista que ele tinha alguns problemas da vida, sabe? Ele achava tudo tedioso. Ele apresenta um personagem com uma visão completamente pessimista, só que quando ele apresenta esse grupo de personagens e todos eles são um bando de babaca, te dá aquela sensação de que no fim o protagonista nem era tão ruim.
Isso é interessante, que é até uma coisa um pouco difícil de construir, né? Tem outras obras que tentam fazer algo mais nessa pegada e não vai às vezes. E esse grupo de heróis, eles meio que dão um propósito pra ele, né? Ou um propósito falso que ele vai questionar. E o bom é que cada personagem desse grupo, ele tem algum tipo de desenvolvimento e funciona de uma forma muito anatômica ali na obra, que é um grupo assim de heróis, digamos assim, usando essas habilidades ali que são não são habilidades muito boas, assim, muito bacanas. Tanto que quando eles vão lá lutar com esses monstros, é uma coisa muito brutal. Então não tem aquele heroísmo. Porque quando a gente pensa em heroísmo, é uma coisa muito clean, muito limpa ali. Não são aqueles pessoas... não são aqueles heróis puros e limpos, não. São heróis com poderes grotescos, fazendo atrocidade, vai jorrar sangue. E o legal desse grupo de heróis é que por mais que eles sejam apresentados rapidamente na história, eles são introduzidos de forma bem rápida, eles não te passam aquela total sensação de segurança ou de que eles vão morrer. Conforme vai indo o desenvolvimento, as mortes vão ocorrendo de forma muito natural. De vez em quando algum personagem morre, de vez em quando não. Não te dá aquela sensação de ser uma coisa mais manjada. Isso, que é a subversão de expectativas. Também é uma coisa que hoje em dia virou moda. Acho que entretenimento em geral, você tem várias mídias diferentes tentando fazer essa subversão. Só que o problema de subversão é que a chance de dar errado é muito alta. E o Jagan, ele trabalha muito bem com isso. Você realmente acha que E o personagem quando vai tu sair tenta, daquilo. quando tu começa a desconstruir tudo, quando tu começa a subverter tudo, acaba virando uma fórmula manjada. E o Jagan não faz isso, é tudo muito natural. Isso que é. A subversão ela vem de uma tentativa de quebrar um clichê. Só que o clichê, né, o engraçado disso é que ele vem de uma ideia boa, só que o clichê ele é uma ideia boa, tipo, usada várias vezes ali, que caiu em algo repetitivo. E a própria subversão, quando ela é usada a todo momento na obra de uma forma que não é muito interessante, ela vira um clichê também, né? Então é bom que essa obra trabalha muito com isso e isso acaba, tipo, fazendo aqueles wow moments, né? Que vai explodir sua cabeça, pensando que ia acontecer uma coisa, aí vira outra. Isso é interessante, é uma obra que tem muita coragem de tentar enganar o consumidor, o leitor, e ao mesmo tempo entregar algo de qualidade. Isso que eu acho bom. De tantos elementos assim que tem na obra, acaba gerando uma narrativa um pouco mais pessimista. Tu nunca tem aquele momento 100% feliz. Claro, tem alguns momentos que, deu certo. Só que sempre tem um custo pra essas coisas, sempre tem um custo pra essa situação. Então, é um mangá que geralmente a narrativa dele vai ser pessimista, vai ser uma coisa mais pra baixo. Isso. Eu acho isso interessante até. Acho que mescla bem também como uma proposta mais séria de mangá, né? Um seinen, digamos assim. Acho que funciona bem, então acaba que tudo tem uma certa identidade. São vários elementos bons ali no geral, mas tem uma identidade. Até a arte também, ela é uma coisa muito carregada, é muito A violenta. arte é um ponto onde muita gente relaciona ele com Gantz. Muita gente comenta que ele é o Gantz com Parasite. Ele não tem tanto assim de Gantz, fora a arte. Porque é uma arte muito detalhada, muito grotesca, com monstros bizarros, um monte de efeito. Então é uma arte, aquele tipo de arte muito focado pra ação. Isso. E ele é bem quadrinizado até, né? Acho que Sim, tem um as ritmo cenas de ação bom, são assim. muito bem Eles feitas. têm bons ângulos também ali, o que eu acho que é. O que ganha não é as cenas de ação na questão da fluidez. Ele não é um mangá que ele consegue quadrinizar de forma fluida as batalhas. A maioria das vezes, o protagonista ele luta focado em tiros. Longa Então ele não distância, tem, né? ele não tem tanta movimentação. O que a obra faz muito bem é dar ângulos de câmera excelentes pro personagem ganhar um destaque na hora de dar um tiro. Sempre a mutação dele, o sucumbimento dele vai estar diferente, com um formato novo, um design novo. Então, por mais que não seja um personagem com diversas habilidades, é muito bem feito esses ângulos dos tiros. E a própria parte do sofrimento dele, né? A expressão facial, que ele realmente parece que Sim. ele tá se acabando ali. E tudo, o sucumbimento. Então eu acho que ela trabalha muito bem isso, né? Ela também tá criando atualmente, não sei como vai ficar, mas eu fico até curioso, que é o antagonista, né? Que é Chihiro o nome dele, a gente não sabe É um muita personagem que ele também demonstra bastante que tem várias falhas, vários problemas mentais, só que aí a gente não sabe muito bem qual é o objetivo dele. Ao menos até o volume 5 não foi tão demonstrado. Ele é um personagem muito interessante, mas ele aparece em
pequenos pontos. Ele parece meio que pra incitar as coisas ali, basicamente. Ele é aquele personagem um pouco mais loucão. Eu acho bom que logo de cara, mesmo a gente não tendo o desenvolvimento dele, ele tem aquela imponência de vilão, né? Que nada Sim, adianta, tu, tipo, vou fazer aqui não sei quantos flashbacks aqui de vilão pra desenvolver, quando o cara ele não tem uma imponência como um antagonista, como um vilão, como uma verdadeira ameaça. E ele tem isso, esse ar de mistério, ele funciona bem. Só espero que, claro, a obra ela corresponda a isso, né? e ele passa uma sensação dele ser muito parecido com o Jagasaki, mas ao mesmo tempo muito diferente. Isso. É aquele tipo de antagonista que faz um paralelo perfeito com o protagonista. Ele fica se comparando com ele também, eu acho que é muito interessante isso. E uma outra coisa legal que eu acho, assim, da obra é a gente pensar no anime, né? Como que seria adaptado, né? Porque hoje em dia você tem animes bem mais leves no quesito de violência, e tem um personagem que ele tem uma habilidade que eu não sei como viria no anime, cara. É uma habilidade muito A tensa gente. mesmo. Eu não consigo ver como que seria o Jagan no anime. Primeiro porque é uma obra cheia de efeitos. Eu acho que em anime poderia ter muito 3D e acabaria ficando estranho, ficando ruim. Podia ir pra pegada do Adin, né? Que assim, o Sim, Adin no sim. anime, eu não acho ruim, sabe? Mas Mas o mangá é É, outro nível. exato. Não, é O a mangá é outro nível. identidade ali do traço do autor, né? O Jagan, além dele ter essa questão violenta visualmente, ele tem um contexto muito violento. É apresentado um personagem logo no começo que basicamente todo o plot dele gira em torno de assédio sexual. É, exatamente. É bem isso mesmo. A Eu não habilidade dele consigo vem ver. disso. É, Eu não e consigo ver indo pra um anime na questão estética, na questão violenta, nem num serviço de streaming eu acho que tem como isso pra um anime. e tem uma ênfase grande nisso. Não é apenas, olha, ele apareceu aqui numa cena só e tal, sumiu. Não. Tem Não, uma ênfase ali que leva a uma situação na obra. Então eu não sei como. E fora que essa representação do poder dele é até um pouco explícito pra um mangá nessa muito pegada. explícito, é Pois muito é, explícito. é muito explícito ali. Só a parte violenta visualmente de Jagan já seria complicado. E essa questão de ter muito estupro na obra só amplifica totalmente os problemas de ganhar uma adaptação para anime. Seria É, muito censurado. E o Jagan, ele não é aquela violência pela violência. Não é aquela violência que tá ali só para te causar, puramente visualmente, para te causar impacto. Ela tem um contexto, ela tem um sentido. A obra ela precisa dessa carga mais pesada para passar 100% do que ela quer. Então, se ela ganhar uma censura, ela pode ser bem adaptada, bem animada, mas a partir do momento que ela ganha uma censura, eu acho que Jagan estaria perdendo um pouco da é. liberdade que ela tem. Exato. Que o mangá, né, pra quem não acompanha, que é mais ligado ao anime, até hoje mesmo, que dá pra gente dizer que eles estão deixando as coisas mais leves, ele extrapola muitos limites das coisas. Eles fazem coisas que você não vê hoje em dia, não apenas em anime, mas na mídia de entretenimento em geral. Você não vê em jogo de videogame certas pegadas, você não vê em filme essas pegadas, né? Os filmes no geral também estão ficando bem mais simples, então é uma coisa completamente diferente. E você pensa em adaptar isso para uma outra audiência, vai ter que ter algumas escolhas, né? Eu acho que eles poderiam talvez mudar o aspecto da obra, mas aí já não passaria aquela coisa do mangá, né? Já seria para um outro público e tal, que não é necessariamente o público do mangá que tá lendo ali por outros motivos e tudo mais. Então, assim, eu não tô dizendo, né? A gente não tá batendo aqui no martelo, olha, não vai ser adaptado. Ninguém é evidente aqui. E Mas nem eu que a acho que adaptação vai ser ruim. Nem que a é. adaptação vai ser ruim. Pode ser uma Exato. exceção da exceção. Pode ser muito, muito boa. Né? Tipo, que é o caso do Promised, né? É uma adaptação boa, só que você não tem as características do mangá. Né? É diferente. Parece que você tá lendo duas coisas diferentes. O anime do Promised Neverland e o mangá. São coisas diferentes. E o Jagan, ele poderia criar isso, só que seria muito maior a É que distância. o Neverland, ele cria uma distância do mangá de uma batalha intelectual e ele puxa pra algo mais ação e aventura. Isso. O Jagan, ele não conseguiria fazer isso, ele não conseguiria ser outra visão da obra. O Neverland, por mais que eu prefira o mangá, e muita gente, acredito que grande parte das pessoas prefira o mangá, ele ainda te dá a sensação de ser É. uma versão diferente. O Jagan só seria uma versão inferior. Isso, aí é complicado, né? Que perde muito o aspecto. E também tem todas aquelas limitações também dos animes, da questão da encomenda, que eles encomendam 12 a 20 e poucos episódios, então às vezes você tem que rushar algumas coisas, que é o que tá acontecendo com muita adaptação, sabe? Enfim, o próprio modelo às vezes ele gera várias diferenças, né? Enfim, mas no caso do Shagan, meu Deus, imagina
certas coisas ali em anime, realmente. Mas acho que é isso, gente. Basicamente uma apresentação da obra, se o Little Zé quiser complementar aí com alguma coisa. Não, basicamente isso. Comprem Jagan, é uma obra excelente, um dos melhores títulos que vocês vão encontrar em publicação no momento. Vou até deixar aí o link na descrição e assim, gente, tipo, o Zé falou pra mim que era quase um sacrilégio eu não comprar essa obra. E realmente eu fiquei muito surpreso, cara. Muito surpreso, porque é um negócio bom e ninguém fala quase. Ele começa só, tipo, te dá aquela sensação de, é uma obra violenta graficamente, Vai se legalzinho. vender por isso, né? Mas, e ela não se vende só por isso, tipo, no começo sim, mas depois, tu vai vendo que não, a violência é só um aspecto ali, porque a história é muito boa, os personagens são interessantes. Isso. Então é uma surpresa, cara. Acho que ele é aquela típica obra que a gente vê uma qualidade, mas, enfim, né? Ninguém fala muito, né? Então a ideia é apresentá-la mesmo pra vocês. Mas acho que é isso, né? No geral é isso. No geral é isso. Então vamos ficando por aqui, pessoal. Abração pra todos vocês. Até o nosso próximo Shagcast. Falou, pessoal.